Divino Mestre Jesus, amigo, irmão de todos nós, agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo, se renova, para que novamente estamos reunidos, buscando o entendimento dos teus ensinamentos, pela explicação extraordinária que a doutrina espírita proporciona. Pedimos o amparo, a inspiração, a luz para todos nós, a orientação segura para os nossos passos, o amparo, o fortalecimento espiritual, para que possamos caminhar com segurança na Terra, nesses momentos em que temos ainda desafios na experiência terrena a superar. Esperamos que o nosso trabalho deste momento, o estudo, possa contribuir para os trabalhos que se seguirão, os trabalhos mediúnicos, de atendimento e auxílio, para aos irmãos desencarnados que se encontram em desespero, em sofrimento no mundo espiritual. Que os ensinamentos sejam oportunos para nós e para eles, para que assim os irmãos já possam terem aquele atendimento prévio, aquele amparo para os trabalhos da noite. As tuas bênçãos de paz, de compaixão e misericórdia nos envolvam a todos neste momento. Que assim seja. Muito bem, então dando continuidade ao estudo do Apocalipse, hoje nós vamos terminar o capítulo 18 e vamos entrar no capítulo 19. Capítulo 18, versículo 24. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Capítulo 19, versículo 1. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao nosso Senhor, ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, Aleluia, e o fumo dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. Muito bem. Versículo 24, para iniciarmos os trabalhos, diz o seguinte: E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. Estão falando da Babilônia, da queda da Babilônia, dos movimentos aí que precedem essa queda. Trabalhando sempre com o aspecto interior, porque a Babilônia exterior resulta dos movimentos interiores que cada um de nós vai realizando, boa noite, na Terra, em função do que vamos exteriorizando, do que vamos concretizando, do que vamos manifestando. Lembrando que aprendemos com Paulo que aquilo que se vê não é feito do que é aparente. Então o mundo, se os mundos são elaborados pelos co-criadores em plano maior, tendo Jesus, por exemplo, sendo construtor do nosso orbe e o governador, o que ocorre no orbe, o que ocorre no palco, que é o mundo, resulta
das nossas elaborações no processo de cocriação em plano menor, em que nós vamos elaborando. À medida que vamos avançando, progredindo, evoluindo, nós vamos então elaborando no exterior de acordo com o propósito interior. Mas, embora as nossas imperfeições vão estabelecendo complicações no processo de evolução, o determinismo divino é sempre do bem, do amor e da perfeição. Então, o progresso sempre vai avançando. O espírito não retrograda, não retrocede, assim como a civilização, ela avança sempre, até que chega um ponto em que aqueles que estão impedindo o avanço moral pleno são retirados do orbe e vão povoar outras escolas. Vão levar para esses mundos novos os valores já conquistados que aqui estão sendo conspurcados. Então, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos de todos que foram mortos na terra. Então, o primeiro aspecto, nela se achou o sangue. A Babilônia foi a pedra de tropeço. Vamos lembrar aqui dos movimentos, do grande movimento que nós já estudamos e do qual temos tido notícias aqui no nosso trabalho mediúnico, e foi o cerco da Babilônia, o cerco de Jerusalém, a destruição do templo e a escravização dos judeus. Então, foram levados para a Babilônia. E aí nós vemos um movimento, nós vamos estudar aqui no versículo 2 do capítulo 19 sobre a lei de causa e efeito. Nós vemos aí o movimento da lei de causa e efeito, porque os judeus que tinham a missão de levar a lei para os povos que não conheciam a lei, foram se fechando em si mesmos. Então, foi necessário um movimento de fora para dentro, para que eles, então, compartilhassem, que não queriam compartilhassem pela dor, o que não queriam compartilhar pelo amor. Então, foram levados cativos para a Babilônia, e por isso que está dito aqui, a Babilônia foi a pedra de tropeço deles, mas esse movimento de retirada dos judeus de Jerusalém, levando para a Babilônia, foi o movimento da enxertia do melhor em termos de conhecimento no pior. E, ao mesmo tempo, o pior se enxerta no melhor, no tronco do conhecimento. Nós aprendemos esse movimento estudando a questão 779, que nós repetimos aqui com muita frequência. Quando Kardec pergunta sobre a marcha do progresso, se a força para progredir o homem retira em si mesmo, ou o espírito, ou se o progresso é resultado de um ensinamento. Os espíritos vão dizer que o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas como nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo, os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Mas quando os mais adiantados se recusam ao contato social com os elementos que necessitam, então nós vamos encontrar esse trabalho da lei de justiça, promovendo então, de fora para dentro, a enxertia. Então os judeus foram levados para a Babilônia e lá enxertaram os ensinamentos divinos, o Decálogo. Vamos lembrar que foram juntos Ezequiel, Daniel, foram levados, e Daniel se tornou conselheiro de Nabucodonosor,
passou a interpretar os sonhos, e então houve uma enxertia do melhor no pior, mas ao mesmo tempo do pior no melhor. Porque então há aquela transferência, digamos assim, de conhecimento, de ensinamento, representado pelo sangue. Então a Babilônia matou de fora para dentro, os movimentos bélicos aí conhecidos, registrados, mas o sangue que nós estamos estudando aqui, que foi derramado, é o sangue dos valores espirituais. E os hebreus foram compelidos a levar, porque lá na Babilônia eles tiveram que evitar aquele tipo de vida que os babilônios levavam. Então eles, de alguma maneira, exemplificaram novos valores para os babilônios. E esses valores que foram exemplificados é o sangue. É o sangue. Então o sangue simboliza o que está incorporado, que circula na intimidade. Então nós aqui, por exemplo, já temos circulando na nossa intimidade os valores espíritas cristãos. Estão circulando. Estamos nos esforçando para praticar o bem, desenvolver o amor, embora com as nossas deficiências, mas já estamos formalizando esse sangue novo. Estamos fazendo uma transfusão. Então, por exemplo, esse é um movimento que vai se repetindo. Vamos aqui voltar um pouco em Gênesis. Gênesis no capítulo 4, versículo 10, no episódio, após o episódio em que Caim matou Abel, simbolizando aí, Babilônia aqui, por exemplo, não matou os judeus, não matou os hebreus, mesmo movimento, reciclado no tempo. O Caim, então, matou o Abel. O Abel significa o quê? Significa o valor novo que chega. O mais adiantado, que reencarna entre nós para trazer novos valores. O Caim, do ponto de vista exterior, o grupo Caim que matou Abel é o grupo que não quis aceitar o valor novo. Então, por exemplo, os babilônicos fizeram esse movimento com os hebreus, mas a repetição, e depois Jesus sendo crucificado é a repetição no tempo. Então, os judeus que pediram a morte de Jesus, esse movimento representa a reciclagem, continuidade do movimento em que Caim mata Abel. Nós estamos buscando trabalhar aqui com valor interno. O que Caim representa? Caim representa o nosso subconsciente, os valores antigos, que lutam contra os valores novos. Simbolicamente, então, matando. Então, quando nós, por exemplo, somos convidados a conhecer a doutrina espírita, isso aí não é uma busca de valores novos? Busca de valores novos. Quando nós somos convidados a conhecer a doutrina espírita, a gente conhece e fala assim, não, isso aí não interessa não, é o Caim matando o Abel. É o homem velho eliminando o novo. Porque o Abel representa o grupamento mais adiantado que reencarna para trazer novos valores. Nós estamos falando aqui de grupamentos. Caim e Abel são grupamentos. Adão, Eva, Caim e Abel. 4 grandes grupos que vieram em transmigração. Os arianos, os hebreus, os egípcios, os hindus. Nós estudamos isso tanto em Gênesis, no estudo de Gênesis que nós fazemos, quanto aqui mesmo no Apocalipse. E disse o Senhor a Caim:
E falou primeiro o versículo 8 do capítulo 4, ó. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Ou seja, na reencarnação, estando no campo de trabalho, na seara da operação, que é o momento para incorporarmos e vivenciarmos valores novos, eu recuso. Então eu estou eliminando. Simbolicamente, eu estou eliminando o Abel, que é o valor novo que chega. Mas isso tem uma consequência. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Sim, porque o Caim simboliza aqui é uma parábola, é uma simbologia. Caim representa o que nós aprendemos aqui como sendo o progresso intelectual. Questão 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. O progresso intelectual é o primeiro progresso que o espírito realiza. Porque para podermos progredir moralmente, eu preciso conhecer as coisas, fazer a identificação entre o bem e o mal, o certo e o errado. Preciso conhecer primeiro, para depois fazer escolha. E a escolha vai representar a manutenção do vício ou o progresso moral que eu vou efetuar operando nas virtudes. Então, os espíritos continuam aqui, ó. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. É porque o progresso, o problema, a imperfeição, amigo, só surge depois que a razão está desperta. O espírito novo em evolução, que ainda não desenvolveu a razão, ainda não está dotado dos ensinamentos para fazer a escolha entre o bem e o mal, não desenvolve imperfeição. Ele segue os instintos naturais que ele desenvolveu, que não são substancialmente maus. É o caso, por exemplo, do que a gente vê diariamente, vamos dizer, na internet. A internet ela não é substancialmente má, mas muitos se utilizam dela para praticar. Todo o progresso, todas as ferramentas do progresso, dinheiro, tecnologia, medicina, tudo é essencialmente bom. Exato. Porque Deus não cria o mal. Você que se utiliza da O mal surge no campo interno do espírito quando nós aprendemos a distinguir entre o bem e o mal e optamos pelo mal. O que é o mal? O orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo. Quando nós optamos, amigos, pelo abuso dos instintos. A lei de conservação é um instinto que nos permite acumular, conservar. Mas quando eu quero acumular só para mim mesmo, aí já é egoísmo. Então eu já gero o mal, porque eu vou gerar a ambição desmedida, a cobiça, a vaidade. Aí são as imperfeições. É o mal, porque o mal, vamos lembrar, o mal essencialmente considerado, o Emmanuel vai nos ensinar, para Deus é zero, não existe o mal para Deus. Deus não permite o mal. Agora eu acho que eu dei um nó na cabeça de muita gente. Certo? Falando aqui para quem está ouvindo espiritualmente.
Nós só conseguimos fazer o mal para nós mesmos. Para quem pratica. Porque para o próximo é justiça, é escândalo, pedra de tropeço. Porque se não tiver que acontecer, sofrer, passar por aquilo, Inclusive, não vai ter jeito. inclusive no livro dos Espíritos mesmo, quando das perguntas se coloca-se a palavra mal, os Espíritos falam, dizei antes imperfeitos, né? Fulano não é mal, ele é imperfeito, né? Imperfeição. Imperfeição. Porque o mal não existe. O mal não existe para Deus, Para Deus. mas de nós, para nós existe. Sim. Porque quando você você opta tendo conhecimento entre o bem e o mal, fazendo a distinção, não é? Entre o bem e o mal, optamos pelo mal que é pelo egoísmo, aí nós estamos fazendo mal para nós. Aí virão as consequências. Nós vamos estudar aqui no versículo 2 do capítulo 19. Então, esse movimento aqui de negação do progresso moral representa o mal para a individualidade, porque precisaremos de mais reencarnações para despertar o valor moral. Lembrando que o valor moral para nós, por excelência, que é o que nós devemos interiorizar, para quebrar o egoísmo, e demora um certo tempo, está bem anunciado aqui na questão 629. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Porque assim nós estamos quebrando o egoísmo, o orgulho, as paixões que nós desenvolvemos. Vamos lembrar daquela equação do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente estuda muito aqui, lá do capítulo 11, o item 8, que trata da lei de amor. Em suas origens, o homem só tem instintos. Qual é a origem? Reino animal, certo? As primeiras faixas da humanidade, instintos. Quando desenvolve o pensamento contínuo, aqui na Terra aconteceu 200 mil anos atrás, civilização dos sílex, Homo sapiens, da pedra lascada. Então, aí começou a abrir inteligência. O que o homem tem no coração? Só instintos. A razão, nossa razão, só esteve plenamente despertada, plenamente desenvolvida, de forma clara para nós fazermos a opção entre o bem e o mal, a partir do momento em que Moisés registrou na pedra os 10 mandamentos. Então, aquele momento definiu que a humanidade, como um todo, já tinha condições de conscientemente optar pelo bem. Vamos lembrar que isso começou a ocorrer de 6 mil anos atrás para cá, com o desenvolvimento da escrita, lá pelos sumérios, na Caldeia. Depois nós vamos encontrar Abraão, etc., desaguando em Moisés, certo? Então, aí nesse movimento aí. Então, a partir de Moisés, inicia-se, então, um período mais difícil para a humanidade, porque, a partir daí, as escolhas, então, seriam feitas com consciência. Mas se não Com consciência. tivesse as leis, né? O progresso teria sido mais lento ainda. Não, Foi porque... uma imposição, né? a Não, lei. não foi posição, não. De Deus para Não. a evolução. Presença de Moisés, registrando na tábua as leis,
ela é a resposta de Deus aos anseios da humanidade. E já vinha sendo informada em todo o globo, pelos filósofos, pelos mais adiantados, pelos patriarcas, dos valores nobres. Então, quando a humanidade alcançou ali um patamar robusto, de condições de entendimento, então chega a revelação. Então Moisés veio, vamos dizer, compilar, sintetizar o que já tinha sido distribuído em toda a humanidade. Esse é o movimento. Porque a revelação ela não é extemporânea. Ela não é fora de contexto. Não é fora de contexto. Por exemplo, Moisés não veio há 200 mil anos atrás quando o pensamento contínuo se abriu. Não veio, não adiantava. Ainda não tinha escrita. Tinha alfabeto. Adiantava? Não adiantava. Então tem que esperar. Amadurecimento. Escrita. Condições de entendimento verbal, certo? Então aí, a doutrina espírita, ela caiu de paraquedas na Terra? Não. A doutrina espírita representa a resposta de Deus, anseios, por exemplo, da academia francesa, que buscava, pelo espiritualismo racional que era estudado na academia, buscar entender Deus e o Espírito. Esse era o contexto da França, no século XIX. Tinha lá já alguns sábios trabalhando com a psicologia experimental. Não, isso aí é anterior. Estamos falando do século XIX. No século XIX, academias estudavam na academia espiritualismo racional. Está nos livros do Paulo Figueiredo. Os livros que o Paulo Figueiredo aí editou, ele traz essa história aí bem... Leon Denis dessa época, não. Não, Leon Denis é posterior. Posterior, né? Posterior. Século XX, né? Final do século XIX, 20. Começo do 20. Então, o sangue, então, amigos, é o exemplo, o ensinamento, o suor dos mais adiantados que comunicam seu avanço para os menos adiantados, convidando os menos adiantados a acelerar o processo da evolução. Vamos lembrar a definição do Espiritismo que os Espíritos trazem para nós no primeiro capítulo do Evangelho? O Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para fazer com que a humanidade avance. Ou seja, para acelerar, economizar reencarnações. Olha aqui, vocês vão fazer o seguinte: adotem o Espiritismo que vocês vão economizar reencarnações. Vão precisar reencarnar menos. Vão sofrer menos. Mas se não quiser, tudo bem. O progresso é inevitável. A força para progredir, nós sacamos de dentro de nós mesmos naturalmente, porque ela é uma força inerente, imanente. A força para progredir está no pensamento. O pensamento nos conduz numa direção, é um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser me siga. Mas aí o eu sou aí não é Jesus, é o eu sou. O eu sou, o que eu sou, o que eu penso, o que eu decido é o caminho que eu sigo. Então Jesus representa aquele mais adiantado, reciclando o Abel, reciclando o Abraão, reciclando o Moisés, os profetas que vêm para nos ajudar a avançar. Então Jesus é um eu sou qualificadíssimo, perfeito, que vem oferecer a nós individualmente um caminho mais qualificado. Então, o eu sou, o que eu escolho, que eu defino, com base no meu livre-arbítrio, é o caminho que eu vou seguir. Agora, como o Kardec bem lembra para nós, o mal é o seu próprio remédio. Por exemplo, o egoísmo é o seu próprio remédio. O egoísmo é o seu próprio remédio. Então, o elemento que busca no egoísmo a satisfação e a felicidade,
ele vai encontrar a decepção, a As dor, a consequências, angústia, diversas coisas que são consequência do egoísmo, que é o mal, é o remédio para o mal que ele gerou. Enquanto nós vamos atendendo ao egoísmo, nós vamos sendo corrosivos na sociedade. Nós vamos sendo pedra de tropeço para o próximo, porque o próximo vai ter que ter tolerância para conosco, tolerância para com o que eu digo, tolerância para com o que eu faço, pedra de tropeço, para testar a minha evolução, aferir a minha evolução. Principalmente no cadinho que se chama lá, né? Um cadinho que se chama lá, e hoje, graças aos meios de comunicação bastante ampliados, nós somos desafiados todo instante. Por aquele que aparece na televisão, por aquele que recebemos na rede social. Parece um teste, né? Exatamente, teste de afeição. Tem que ter, né? Pela criança que nos cobra, porque eles já sabem muita coisa. Exatamente. Mas para quem não tem esse entendimento... Então, para quem não tem entendimento, é o impacto é o impacto das circunstâncias. Vão se impactando, vão se juntando como feixes. O joio e o trigo vão crescer juntos. Depois serão ajuntados em molhos, pelos laços magnéticos. Os laços magnéticos. Imantação pelo pensamento, pela emoção. Espírito é espírito. E eles são agrupados e se reúnem em grupos no mundo espiritual. O que é umbral? Umbral é o local onde estão reunidos espíritos, onde se reúnem espíritos desajustados, desarmonizados, que se atraem uns aos outros, cujo estado de espírito vai impactando-os continuamente. Até que alguém resolve dizer assim, deve ter um Deus aí, não aguento mais, estou cansado. Aí aparece um instrutor. Mais ou menos com o André Luiz, né? Aparece um instrutor, aparece um parente, uma mãe que estava ali, não estava sendo vista. Aí retira. Então o mal é o seu próprio remédio. Então o elemento cultivou na terra o orgulho, o egoísmo, a vaidade, foi truculento, foi violento. No mundo espiritual ele vai ver se isso é bom, se valeu a pena. É no mundo espiritual. Porque aqui ele não acredita na vida após a morte, ele não acredita que tem Deus, nada disso. Vivo agora. Mas ele vai desencarnar, apesar de ele não acreditar, ele vai continuar vivo. Então é no mundo espiritual que nós vamos ver realmente, né? se a escolha valeu a pena. Eu vou colher o que eu plantei. E nós temos que estar bem vigilantes, porque na hora a prova vem, né? Então vai explodir aquilo que você tem. Às vezes tem muita coisa que a gente acha que já está bem. Aí aparece com você, não, eu sou misericordioso, eu sou isso, aquilo, outro. Aí quando aparece alguma coisa na televisão que choca, né, as atitudes do outro. Exato. Aí o que a gente fala? Nós podíamos prender esse cara e matar. Tomou. Eu escuto todo isso. Eu escuto isso na minha família. Você me faz lembrar, vocês já falaram muito aí, é o sexo destino, né? O sexo destino. O Neves, ele parte para cima do Nemésio, né? Porque o elemento acha que vai desencarnar, e quem vai desencarnar, ele vai ser lá o... Vai mudar, Entendeu? Mas aí, tá lá 40 anos trabalhando no mundo espiritual. 40 anos trabalhando. Ele é corajoso, forte, destemido, desbrava um umbral, vai lá, organiza a caravana, tá admirado. Aí quando ele vai visitar a família, e tinha várias décadas que visitava a família, que ficou na Terra, certo? Quando ele vai visitar a família, enquanto uma situação lá desagradável, um elemento perturbando a filha, ele parte para cima do elemento, soca ele. Volta com o branco. Não, a filha estava no leito. Não, ele não voltou para o umbral. Ele interiormente ele fez contato com a realidade subjacente.
que ainda está lá, para ele trabalhar no futuro, certo? Ele vai precisar reencarnar para É, trabalhar isso. ele não foi para o umbral, porque ele já tinha um estofo de trabalho. Mas interiormente ele ficou mal, porque ele foi um choque de realidade. Choque de realidade, Ele certo? foi para ajudar a filha, Beatriz, que estava no leito de dor, acho que em coma, né? E o marido. Exatamente. Então vamos voltar aqui, ó. O sangue, então, define o valor nobre. O sangue de Jesus. As pessoas dizem muito, o sangue de Jesus tem poder. É. Sim, que ele vivenciou. Agora, se você não injetar esse sangue nas suas veias, que é praticar o que ele praticou, você não vai ter nenhum poder. Sim. Porque nós vamos trabalhar aqui o poder no versículo 19. Você não vai ter nenhum poder substancial, vai ter um poder periférico. Nós vamos falar disso aí. Então vamos lá. Então a voz do sangue, amigos, que aí continuando aqui, ó. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. A voz do sangue do irmão é a voz da consciência. Não adianta, você já ouviu o Abel, você já ouviu Kardec, já ouviu Jesus, não adianta, então a voz já está aqui. Na consciência. Certo? Já existe uma imantação. Vai ficar aqui. Vai ficar quantas encarnações até que você desperte? Só Deus sabe. Mas está aqui já. Então não tem como você escamotear. Então nela se achou o sangue. Então mesmo porque existe o determinismo divino que nos impele para o progresso, que é a busca do melhor. O determinismo divino, que age de dentro para fora, é a busca pelo melhor que o princípio inteligente traz desde as origens. Traz desde as origens. Então o princípio inteligente está ali no átomo. Para nós é tranquilo que o princípio inteligente inicia a trajetória no átomo. Por exemplo, a forja dos átomos são as estrelas. Forja. As estrelas são as fabricantes de átomos. Os átomos são formados nas estrelas, pelo processo de fusão termonuclear, em que os átomos são ali transformados pela pressão gravitacional absurda no núcleo da estrela, que gera uma temperatura altíssima, na casa dos milhões de graus. Milhões de graus. Nosso Sol parece que são 15 milhões de graus no núcleo. Mais a pressão, isso vai transforma hidrogênio em hélio, por exemplo. E a luz é o resultado, é o fóton que sai dessa compressão, é a luz. Então as estrelas são... Então o princípio inteligente está ali sendo impactado. Certo? Milhões e milhões de graus de temperatura, força gravitacional, um dia a estrela explode. Aí ela lança no espaço os átomos. Então os átomos saem de uma temperatura na casa de... Os princípios inteligentes, vamos colocar assim, certo? Saem de uma temperatura na casa dos milhões de graus para o espaço, cuja temperatura é menos 273 graus. Então sai do calor para o frio absoluto. Então vai havendo choque. Então vai havendo choque de fora para dentro. Até que o princípio inteligente, por exemplo, tem condições de se tornar um vírus. Lembra de André Luiz, quando fala do Evolução em Dois Mundos? Dos vírus, desde os vírus e as bactérias até o homem. Até o homem da idade dos sílex, passaram-se 1 bilhão e 500 milhões de anos de evolução. O princípio inteligente gastou desde os vírus e as bactérias até
o homem da idade do sílex, que é o homem do pensamento contínuo, 1 bilhão e 500 milhões de anos de evolução da forma. Não é que o princípio inteligente estava lá no vírus, se tornou homem em 1 bilhão e meio de anos. Não. É evolução, tá? De biológico. Então, vírus, bactéria, tudo leva a crer que o vírus é a transição do mineral, tudo leva a crer não, o vírus é a transição do mineral para o vegetal. Vírus, tanto que a ciência não sabe o que é vírus. Os médicos Não sabe se é mineral, vegetal, o que é. Então eles colocam num reino à parte. E eles falam que é o... Monera. Eles têm o seu ciclo, né? E aí ele fica cristalizado como De 5 a 7 dias. um cristalzinho, até que ele acha um meio lá. E pode ficar milhões de anos assim. Essa faixa de cristalização. Quando ele acha um meio propício, o princípio inteligente que está ali, então desperta. Mas o Certo? vírus não se transforma em bactéria, não, né? Não, vírus é vírus, bactéria é bactéria. Estão falando aí de corpos embrionários. Vírus, transição do mineral para o ser vivo. Depois, o primeiro passo é vegetal, bactéria. Aí vai. Certo? É a mesma coisa, o macaco não vira homem. Porque as pessoas acham que o macaco virou homem. E todos os macacos vão virar homem. Não, é um ancestral comum. Um ancestral comum que era símio, certo, amigo? O ancestral comum entre o homem... O que era o ancestral comum do homem e do macaco? O que era? Morfologicamente falando, o que era? Biologicamente falando, o que era? Fugir, sim. Elefante. Elefante? Rinoceronte? O que era? O antropóide. Era um símio. Era um símio. Ou não era, amigo? Macaco. Até Mais tecnicamente próximo. evoluímos. O que é daqui a 1 bilhão de anos, nós somos outros seres, né? Espera-se. É o que se espera. É o que se espera. Você espera ser anjo? É o que se espera, entendeu? É. Mais ou menos rápido. Então, o ancestral comum era um casal de macacos, ou não era? Aí ali, o que a espiritualidade, quando chegou o momento de biologicamente avançar, então ali reencarna aqueles que seriam os primeiros humanos do futuro, com uma pequena modificação no perispírito, aí gera uma nova espécie. Isso aí pode se falar também em enxertia? Enxertia. Não é? Você vai, reencarna ali um princípio inteligente em condições de avançar para o reino humano, que traz uma pequena modificação no perispírito e vai gerar uma nova espécie. Pois é, isso A espécie acontece. humana. DNA, Mas talvez, também. os primeiros humanos eram semelhantes ao macaco. Me Semelhante ao ajuda macaco. aí. Não, isso que eu tô falando, é Então, semelhante ao macaco. semelhante. Agora o macaco vai ser sempre macaco, como o leão vai ser sempre leão. Sim, Não tem já está, as E espécies já estão definidas. E essa transformação, essa modificação, né, que às vezes, se eu estiver errado, você me corrige, por favor, é o tal do elo perdido, né? Porque não é aqui, é no plano espiritual. Porque é uma modificação no perispírito. É porque é uma modificação no No perispírito. DNA também, né? Lógico, evidente. Porque Não, aí eu- informação biológica. É no plano espiritual, não é aqui. Aí eles não conseguem chegar aí por causa do E tanto que hoje, você sabe, Missionários da não luz. sei se você sabe, mas o chimpanzé, o gorila e o orangotango já são da família Homini. Sabiam disso? Eu não. Eles são muito inteligentes. Já houve uma modificação. É. São da família Homini. Hominídeos. São considerados hominídeos. Chimpanzé, gorila e orangotango. Podem pesquisar depois aí. São inteligentes. Né? Porque o chimpanzé, por exemplo, tem 98, 99% do DNA. Compartilham 99% do. Nós compartilhamos com o chimpanzé 99% do DNA. A nossa diferença é 1%. Não, muito pouco, né?
fica xingando o pessoal de macaco, eles ficam achando ruim. Todos somos macacos. Mas aí é outro caso, né? Não, eu sei, É daquele exato. sentido de humilhação. Sim, aí já é. Diminuir. Exatamente. Né? De chamar de ser inferior. Exatamente. É, Exatamente. E é uma lá. Porque, vamos voltar para o que diz aqui: o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Então, se tem alguém, se tem pessoas que com propriedade se sentem diminuídas de ser chamadas de macacos, o homem de bem procede bem, tudo faz pelo bem de todos. Então, nós vamos melhorar a sociedade, gente. Inclusive, Vamos acabar com isso na sociedade. Inclusive, quem age assim, chamando o outro dessa forma, ele tá profetizando para vir numa outra encarnação daquela forma que ele está. E ele está se colocando na condição superior. Porque a minha forma física é branca, Orgulho, me coloca na condição superior ao negro. O que é um absurdo total, porque o DNA é o mesmo. Não E pode depois ser ele nem... volta numa outra ocasião porque não pode ser nem e vice-versa. nem do Vice-versa. lado de cá, como também nem do lado de lá. Eu conheci uma pessoa, né, que o homem, ele chegou a namorar, ele era médico, chegou a namorar com uma pessoa branca, mas ele falou que não ia casar com ela porque ele queria, a família dele não ia aceitar e ele ele não daria conta de namorar, de casar com essa pessoa branca. Tinha que ser com uma negra. Quer dizer, é o preconceito também da mesma coisa. Porque nós somos. A família não ia aceitar ela. Porque nós somos iguais. O DNA, o nosso DNA, Então, complexo de inferioridade. o nosso DNA é o mesmo. A família é toda boa. O DNA Ou não, né? O DNA do Homo sapiens é o mesmo, em qualquer latitude, qualquer cor de pele. Então, isso é um contrassenso. É um contrassenso. Então, vamos lá. Vamos avançar aqui. E nela se achou o sangue, dos profetas, aqui faltou um pequeno trecho aqui, dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Então, o profeta, quem é o profeta? O profeta é aquele que está profetizando. Então, quando nós dizemos assim, eu preciso melhorar, eu preciso me tornar espírita, estou me profetizando. Profetizando. Isso é profecia, amigos. Certo? Eu preciso tolerar aquela pessoa, profecia. Isso já vai trabalhando. Né? Exatamente. O santo já é o que já está no processo de santificação. Já está no processo de santificação. Está se aperfeiçoando. Está lutando contra as imperfeições. Ele não fica só na profecia, eu preciso ser assim, não, ele parte para a ação. Aproveitando as pequenas oportunidades do dia a dia. Porque tem muitas pessoas que, só vendo no meio espírita, pensam que vai aperfeiçoar na casa espírita. É na reunião, é na palestra, é tomando passe, dando passe. Não, você vai aperfeiçoar lá no dia a dia. Desceu do seu prédio, como é que você trata o porteiro, o faxineiro, você está adquirindo como você trata o transeunte, como você trata o morador de rua, como você trata um animalzinho de rua, por exemplo, como é que você trata, aí você está se aperfeiçoando. É laboratório. Você está colaborando para que o mundo seja melhor? Por exemplo, às vezes você está vendo que tem um cachorrinho ali de rua, abandonado, que mora na sua área, está sempre vendo ali, então junta um ossinho, o resto de comida e leva para ele. Aconteceu isso anteontem com minha cunhada. Não vou entrar nesse detalhe, não. Levou para a faculdade, cuidou do cachorro. Claro que pode. Eu dou para um cachorro lá, meu lado, vizinho lá do osso, tranquilamente. Não tem problema nenhum. Então, é fazer essas coisas. Então, nós somos, o homem de bem é aquele que tudo faz pelo bem de todos. Não está especificado aqui se é pessoa humana ou se é animal. O animal é a pessoa humana do futuro. Então, o grande laboratório da santificação e dos santos
é a sociedade. Por exemplo, para os hebreus, o laboratório desafiador para a evolução desde aquele tempo foi a Babilônia. Eles fecharam em si mesmos, começaram a se comportar como dominadores em torno, para com os povos ali, história dos hebreus, história da humanidade. Não conseguiram vencer os instintos. Porque o instinto de dominação, de supremacia do forte sobre o fraco, é um instinto natural, herança ancestral que trazemos das faixas animalizadas. Basta estudarmos os animais da natureza. É a tônica, supremacia do mais forte. O mais forte chega, domina o território, ele expulsa o líder, que já está mais idoso, e ele passa então a lei da natureza. Esses instintos, amigo, persistem no princípio inteligente até nas faixas da humanidade. Quando o princípio inteligente adentra no que André Luiz chama de faixas inaugurais da razão, e depois na faixa da humanidade, milhões de anos, por exemplo, do ancestral comum que temos com o chimpanzé, os gorilas, até o homem da idade do sílex, que já é o Homo sapiens, milhões de anos de evolução, em que o princípio inteligente estava se transformando lentamente em espírito humano. Quando é que o princípio inteligente se tornou espírito humano? Quando desenvolveu o pensamento contínuo, 200 mil anos atrás. Título de homem, está lá no livro de Evolução em Dois Mundos. Adquiriu o título de homem humano quando desenvolveu o pensamento contínuo. 200 mil anos atrás. André Luiz, vocês podem estudar isso tanto na pena do Chico quanto do Valdo Vieira. Na minha edição, é a página 35 e página 53. Até interessante porque 35 e 53 dá uma inversão, certo? Tanto o Chico quanto o Valdo Vieira falam a mesma coisa. Em momentos diferentes do livro, na minha edição. Agora na edição mais moderna eu não sei qual que é Então, o título de homem, nós adquirimos o título de homem, espiritualmente falando, 200 mil anos atrás. E a razão com a razão preparada para a iluminação, podemos dizer didaticamente aí, 6 mil anos atrás. Em que época surgiu Adão? Questão 51. Mais ou menos na Quilinha de Cais, 4.000 a.C. Porque Adão representa o homem formado. Que Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida, que é o entendimento da lei, identificação das coisas. Adão não foi chamado para nomear. Então, a razão desperta. 6 mil anos atrás. É quando aí os historiadores definem que surgiu a escrita, surgiu o alfabeto, o grosso dos agrupamentos humanos, apesar de ter cidades mais antigas, a Jericó, tem uma na Turquia. E trazida pelos exilados de Capela. exilados. Vieram o mesmo movimento para fazer com que a humanidade avançasse. Espíritos que tinham um grande conhecimento no mundo de origem, porque senão não queriam amar o próximo, eles não queriam cumprir essa ética aqui, ó. Por que os exilados de Capela vieram para cá? Porque não queriam cumprir essa ética aqui do 629. Não queriam fazer isso aqui, ó. Por misericórdia. A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Eles já tinham condições de distinguir o bem do mal, mas não queriam. Degradados. Funda-se na observância da lei de Deus. Eles conheciam a lei de Deus, não queriam praticar. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Eles não queriam viver essa ética lá. Então foram degradados. Aí trouxeram para cá. Tudo indica que chegaram aqui 40 mil anos atrás. Tudo indica. Tem estudiosos que falam aí em 30 mil, 40 mil, mas o que a gente entende, mais aceito do meio espírita, 40 mil anos atrás.
ou em reencarnação com os embrutecidos. Uhum. Devagarinho vão transferindo pelo contato social. Como? Primeiro é pelo contato social. É o patriarca da tribo que vai pelo contato social, transferindo para os seus liderados melhores exemplos, pelo sentimento. Lentamente, amigos. Tanto que eles Os reencarnavam pajés. muito rápido, né? Reencarnavam muito Reencarnavam rápido, rápido. porque eles não ficavam no plano espiritual, muitos ficavam por aqui mesmo. Exatamente. Porque não tinha É. noção. Não tinha o quê? Não tinha noção. Ah. Do André Luiz fala isso. Então, aí com o tempo vão surgindo as elaborações, roda, alfabeto, cidade, porque eles já tinham as noções, certo? É. Já construiu. Vamos imaginar aqui a humanidade aqui, os elementos que vão ser degradados aqui do Sol, né, que é a estrela, né, degradado do Sol. A Capela é uma estrela, tá? Então, vão ser degradados aqui da Terra, os construtores de arranha-céu, aviões, vão ser degradados. Chegar lá, vamos esquecer tudo. Não tem alfabeto, corpo embrutecido, esquece tudo. Aí com o tempo ali, mas o sentimento está ali dentro. Conhecimento. O sentimento está vivo. Certo? Aí a gente deduz que vai, nos primeiros momentos, eles vão extravasar uma grande ferocidade. Sim, Que é uma revolta sem entender aquele meio. A prisão, né? Aí com o tempo vão sentindo uma saudade de algo melhor que perderam, etc. Vem aí a lenda do paraíso perdido. Vão ter as ideias, né? Aí vão surgindo com o tempo as ideias, né? Roda, e etc, etc. Aí, estamos hoje aí, ó. Aqui, ó, telefone celular, que maravilha. Já tem até moto que voa. Moto que voa. Então, e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Como o nosso tempo aqui não permite, na semana que vem, eu queria entrar no versículo 1 do capítulo 19. Não deu. Na semana que vem nós vamos estudar essa morte aí, que essa morte, tem muita coisa para a gente estudar sobre essa morte. Que morte nós estamos falando aqui? Falando da morte do homem velho. Para lançar as ideias aí, porque na semana que vem a gente possa então entrar nesse circuito. Que Jesus nos abençoe.